Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma aula de história, tá certo? Vamos falar sobre um tema bastante queridinho do pessoal aqui, que eu sei que sim, sempre interagi muito com vocês sobre esse tema, muito bom, tá certo? Qual será? Capitalismo e socialismo. Vamos fazer uma breve análise sobre esses dois acontecimentos, né, históricos, tá? Até vivenciamos alguns deles, mas vamos lá, que falamos muito. O que é o capitalismo? O que é o socialismo? Quais são as ideias por trás deles? Tá certo? Então vamos introduzir isso agora na nossa aula e vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos começar pelo capitalismo. Capitalismo. A imagem dá uma representação bastante direta para vocês. O que é o capitalismo? Capitalismo é capital. Quer dizer, capital, dinheiro. Tudo que dá dinheiro, gerencia lucros. Quer dizer o quê? Capitalismo. A doutrina capitalista, como é que ela funciona? Propriedade privada dos meios de produção, os meios de produção, produzir, tem que ser privados. Bens de produção, também privados, aquelas empresas que têm maior poder de compra, de acesso. E os bens de consumo também, bens de consumo. A gente pode ser influenciado pelos bens de consumo. Os relógios que vocês usam, as roupas que vocês usam, as modinhas atualizadas que vocês são influenciados, vê na TV, vê nos stories de uma blogueira bastante famosa, de um blogueiro, que vocês queiram reproduzir. Então isso é bastante caracterizado por esses bens de consumo. Isso é bem contextualizado hoje para vocês entenderem como é que funciona diretamente esse poder de consumo, tá certo? Vamos lá. Fases dele. A gente temos o comercial, né? Aquele do comércio, a questão do comércio, quando se tornou um comércio tamariano, né? Que se expandiu pelo mundo inteiro, né? Isso foi uma das fases mais diretas do capitalismo. Tudo começou a se desenvolver de uma forma muito mais acelerada. A gente acabou recebendo influência de outros países dentro desse comércio, tá certo? Não só na influência de comportamento cultural, mas também na questão de consumo, né? De consumir os mesmos produtos, ser influenciado por isso. Tá certo? A indústria também ela acabou se voltando para cá. Essa questão do capitalismo acelerado cada vez mais o processo de produção dentro da própria indústria. Um exemplo, professor, a questão de carros. Hoje você está com um carro hoje, você já não gostou desse carro amanhã. Por quê? Já surgiu um carro novo. Então eu quero trocar meu carro nesse carro novo. A indústria é a consequência disso aí. Então, meu celular está fora de linha, eu quero comprar um mais moderno, certo? Com uma câmera Full HD, eu posso tirar fotos em alta definição. Então isso quer dizer o quê? Tudo mudou, esse comportamento mudou, a gente somos influenciados, tá certo? E o financeiro também, tá? A financeira, que é uma das fases mais diretas delas também, é a questão do capital. Aonde tem pessoas que consomem esses produtos? A questão financeira é o que mais volta essas pessoas diretamente ao poder de ideias capitalistas, né? Porque é bem comum hoje, isso é um capitalista, isso é um socialista, isso é um comunista. E as pessoas falam muito, mas as pessoas não se informam, não se aprofundam nessa informação. Então eu acho muito importante quando as pessoas se aprofundam dentro desse contexto e aprendem mais, certo? Vamos lá buscar o que seria o capitalismo, o que seria uma visão direta relacionada ao capitalismo. Então, o que faz vocês abrir a cabeça e se informarem sobre isso é uma boa leitura, tá certo? É uma boa leitura sobre alguns autores bastante influenciadores que temos, que pode abrir a cabeça de vocês em relação a isso, tá ok? E não o nosso colega que fica falando, tu é capitalista, tu é socialista. Sim, mas o que é realmente? Por isso que eu vim nessa aula de hoje, a gente poder se aprofundar um pouco sobre esse assunto, tá ok? Vamos lá. A característica direta dele é o Estado, que é o domínio mínimo, né, de igualdade. Então, no caso, o Estado ia perder o poder direto, né, que o Estado ele tem uma independência. Eles tentam, né, reprimir essa questão da presença do Estado. Tá? Vamos dizer, os grandes produtores, a grande indústria, ela se apossar das ideias, né, do consumo, vamos dizer, das pessoas, e ali ela começar a ter uma condição melhor, ter uma ideia melhor. Então, por isso que a gente dá uma origem nessa questão nas chances que são representadas para essas pessoas também. Né? Você vai ter um mercado de trabalho hoje, vai em busca de um trabalho. O capitalismo ele está sempre voltado para aquela questão das pessoas que
tenham mais a oferecer, tá certo? Que tenham mais para oferecer. A ideia é acúmulo de riqueza mesmo. Por isso que a gente fala capitalismo. Quando a gente fala de capitalismo, a gente está voltado a capital, os capitais, tá certo? Os investimentos, as ideias que estão dentro desses investimentos. Então, o capitalismo cada vez mais presente na vida das pessoas. E está presente no nosso dia a dia. Por mais que a gente não queira, faz parte do nosso dia a dia. A liberdade individual, né, a iniciativa, o liberalismo, a fraternidade e a ajuda mútua. Também tem esse ponto também. Ele trabalha em uma parceria. O capitalismo tem uma ideia bastante interessante, que para muitos eles acham que não funciona dessa forma. A parcialidade em busca do desenvolvimento, né, dentro da própria ideia capitalista, que é a questão de acumular riquezas, ela está voltada para você. Quanto mais você tem esse acúmulo, melhor. Você pode até ajudar outras pessoas. Isso são as ideias do capitalismo. O capitalismo ele é algo que ele não é tão distante nosso. A gente convive mais com o capitalismo que diretamente com o socialismo. O socialismo ele não tem presença nenhuma na vida social das pessoas. Por mais que tenha algumas pessoas que defendam as ideias, não é? Que cada vez mais socializem entre si as ideias socialistas, que acham legal isso, né? Essa igualdade entre classes sociais, a gente percebe que isso não é executado no nosso dia a dia. Então a gente tem uma característica totalmente diferente. Quais são as críticas diretas? Né? A divisão da sociedade em classes, né? Por exemplo, dividir classe social, você é pobre e aqui é os ricos. Então é uma pirâmide, certo? Nessa pirâmide ela faz a própria divisão. Os ricos estão no topo da pirâmide. Tá? E para você chegar ao topo da pirâmide, você tem que experimentar um pouquinho, tá certo? Desse capitalismo que é um gosto bem amargo. Né? E tem muitas pessoas que sofrem para eles serem executados. Ok? Então é a maior produção. Dê um exemplo, professor, como seria a ideia dos capitalistas. O capitalista ele tem uma ideia de produção acelerada. Vamos dizer, um tênis da Nike, né? Ele é produzido no planeta inteiro, vamos dizer, mas diretamente, vamos dizer, no continente africano, no continente asiático, né? Em alguns países onde a mão de obra seja barateada. Então isso é uma ideia. A produção, né, em grande escala, né? E pagar pouquinho, né? E vender a um preço lá em cima. Você pode pagar aí 500, 1.000, depende do produto. Quem trabalha para quem é o dono. Também tem muita ideia, né? Então você trabalha para quem você trabalha? Você trabalha para o dono. Qual é o seu papel ali? A produção que você tem que dar é para aquele dono ali. Então você tem que estar voltado para o seu patrão. Você é um proletário. As pessoas que trabalham, que se acordam cedo todos os dias, que seguem aquela mesma rotina, elas não se encaixam nesse papel do capitalismo. Então, o seu consumo não define que você seja um capitalista, tá certo? O consumo não define você como capitalista. O que define você como capitalista é o que você tem de capitais. Seu dinheiro, a sua posição social. Aí você é um capitalista através disso aí. Mas não se define capitalista através do seu consumo, mas sim da sua posição na sociedade. O indivíduo nasce desiguais já, isso aí já é uma citação direta do capitalismo, né? E continua devido à oposição de classes também. A liberdade também é algo bastante retirado das ideias centralizadas para o capitalismo, né? Eu até botei um símbolo aí da Coca-Cola, por exemplo, que reprime muito, né? E representa muito essa questão aí. Até botei a palavra capitalismo. Bom? E também essa questão de manter o controle. O capitalismo ele nunca perde o controle, né? Ele já vive nessa balança comercial direta. Então ele não tem pena. Se ele tiver de passar por cima de 1 milhão de pessoas para defender os seus direitos de um só, ele faz isso. Então isso é uma ideia direta do capitalismo também. A ideia do capitalismo ela é centralizada, tá certo? Garantir os direitos do indivíduo, né? Pela iniciativa livre. No caso, você tem que correr atrás dos seus sonhos. Isso acaba acelerando o proletário a ficar igual ao patrão. É uma das coisas que na maioria das vezes não chega a alcançar. Porque isso é presente no nosso dia a dia. A gente trabalha, vou trabalhar, quero ficar igual aquela pessoa, quero conseguir tudo que ele conseguiu. Às vezes a gente fica presa com essas ideias capitalistas na cabeça, com esses sonhos. Mas na real ele não funciona. Vamos lá. Socialismo. Qual é o modelo? O modelo utópico, tá? Científico, cristão e anarquista. Todo mundo fica se perguntando. Países realmente que contextualizam, que praticam, né, o socialismo. A URSS, a atual Rússia, Cuba, né, Coreia do Norte, bastante restrita, e a China. A China, professor socialista, sim. Deixa eu explicar. A China ela pratica um socialismo, né, de mercado.
é mais como se fosse um comunismo de mercado. Mas vamos dizer que o socialismo ele é um preenchimento desse comunismo, né, com um pouquinho de ideias capitalistas. Eu vejo dessa forma. Acho que boa parte das minhas leituras que eu fiz, ele estava voltado mais para isso. Essa representação, esse preenchimento que se faltava. O que é que temos nesse sistema capitalista? Quais são as características? Que ele é como se fosse o seguinte, ele transita entre o capitalismo e o comunismo. Tá certo? Ele transita entre os dois. Ele não é nenhum nem outro. Mas ele transita ali nos dois. Que, eu não sou capitalista, eu não sou comunista, eu sou mais socialista. Socialista bebe nas duas fontes. Tanto no capitalismo, tanto no comunismo. A propriedade privada de bens de consumo, né? Isso é uma das características. Propriedade coletiva por meio de bens de produção, né? Sem divisão de classe, por meio de produção socializadas, vamos dizer. Ninguém poder dividir, viver em uma ideia social onde os níveis sociais de igualdade, de riqueza, sejam parciais, tá certo? Bastante comum. E também a igualdade de chance para todos, que isso a gente não vê, né, no capitalismo, a gente não vê a igualdade e a parcialidade entre todos, né? E também ideias que já deveriam ser representadas, que também tem que ser gratuitas, eles botam aí educação, saúde, saneamento básico, são serviços essenciais para a vida humana, né? Que deveria ser grátis, que é gratuito à população. São coisas que são diretas e são colocadas como chance na vida dessas pessoas. Sem discriminação de sexo, raça, o credo também é uma das características diretas, né? Liberdade individual comunitária, manter o salário, que no caso é uma briga nessa questão, uma das características diretas, né, do socialismo é essa questão do proletariado, que é a questão do trabalhador. Proletário quer dizer o quê? O trabalhador. Proletário. Eu me acordo todos os dias, às 6 da manhã, vou trabalhar às 7 da manhã, vou finalizar meu dia para o almoço e inicio 1 hora da tarde. Então isso quer dizer o quê? Vou parar às 6. Você se encaixa dentro dessa cadeia do proletário. Se você trabalha para alguém, você pode se considerar um proletário, tá? Porque a gente tem alguém acima de nós, ok? Então, toda essa questão do trabalho, essa capacidade de controlar a igualdade, né, excessiva, ela é bastante importante, porque ela traz uma representação para a ideia do que é o socialismo em si. O socialismo tem essa característica direta, a igualdade, essa parcialidade. Tá? Mesmo que ele, em nenhum momento histórico ele tenha sido executado com eficácia, né, as ideias de Marx, isso quer dizer o quê? Que eles poderiam ter chegado ao fim há muito tempo. O Estado, né, poderia estar na mão, tem que estar na mão direta dos trabalhadores. O controle dos antigos capitalistas também, eles defendiam essa ideia. São ideias só que eles defendiam, tá? Defendiam a ordem social e coletiva, eram nos pontos centralizados, né? Crítica, né? O Estado por meio de produção, isso quer dizer o quê? A força e a dominação, ao invés de atingir o fortalecimento direto, né? Então eles focavam mais naquela questão do trabalho, fruto do trabalho, tudo que ocorresse do trabalho. É uma ideia centralizada. O socialismo se desenvolveu na força do Estado. Então foi uma ditadura do Estado, vamos dizer. Realmente que tem característica direta de ditadura. E é bem presente para os dias atuais, né? Ele não funciona. Antes de você dizer, professor, a gente vive num Estado, num sistema que é socialista. Não, a gente não vive. Aqui no Brasil a gente não teve representações de nenhum governo que tivesse ideias, talvez tivesse ideias. Não teve representatividade direta do socialismo. Tá certo? Os trabalhadores não tinham acesso ao Estado e às decisões do mesmo. No caso, seria ideias particulares, cada um teria uma visão direta, porque todos teriam que seguir a mesma doutrina. É como se diz, o capitalismo ele já se produz do que é errado, vamos dizer. Do que é errado não, vamos dizer assim. Eu tenho que passar por cima de alguém para poder chegar lá. E o socialismo, vamos dizer que ele está mais aquela visão, mais calmo, né? Pensa na coletividade. Então já são ideias totalmente diferentes. Igualdade política e a liberdade individual, tá certo? Isso também é uma das ideias defendidas. Impedido pelo Estado de gerenciar a desigualdade política, isso também é um contexto, tá certo? O surgimento das classes sociais, o modo do comportamento das pessoas dentro dessa própria decisiva reação do socialismo é bem comum hoje. As pessoas hoje que vivem em sociedade, elas se representam de uma forma muito mais direta, muito mais contextualizada, tá certo?
Então a gente temos a questão da arte, a gente tem uma questão das ideias diretas que são opostas às ideias capitalistas. A gente temos a perseguição religiosa que não faz parte, estou dizendo assim, né? Que faz parte também desse sistema capitalista, que faz parte de algumas doutrinas também socialistas. Então há diversas visões centralizadas a esse ponto, tá certo? O socialismo perdeu, isso aí a gente sabe, mas o capitalismo não ganhou. Mas mesmo assim a gente vive nessa ideia. De quem foi essa ideia? De Dedé de Massi, certo? Socialista italiano, de grandes ideias, certo? Era um socialista, não, sociólogo, desculpa. Sociólogo italiano, e ele defendia essa ideia. E uma ideia bastante interessante. A frase já fala por si só. O socialismo perdeu, mas o capitalismo não ganhou. Então, o socialismo foi igual eu falei logo no início. Ele não existe diretamente na presença do comportamento humano das pessoas no dia a dia, tá certo? Mas o capitalismo, sim. Ele está mais presente na forma da gente poder consumir, tá certo? Nessa desigualdade social também, que ele deveria manter uma órbita, uma igualdade, uma relativa, um consolo direto, e ele não consegue fazer isso. Então, vive essa imparcialidade entre as ideias socialista e o capitalismo, que é os pontos centralizados de hoje dessa aula de história, tá certo, pessoal? Bom, esse assunto ele é muito amplo, eu espero a gente poder socializar boa parte desses assuntos em sala de aula com vocês, tá certo? Vocês também podem se aprofundar ainda mais com os professores de vocês aí na escola de vocês, tá ok? Então, para hoje é só isso, muito obrigado pela presença de todos e fiquem todos com Deus e até a próxima. Abraço! Danilo.